Olá, hoje é segunda-feira, 20 de setembro de 2021. Eu sou Roberto Crescente e esta é a segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. Vacina Pfizer-BioNTech é segura para crianças de 5 a 11 anos, diz estudo. Ministério da Saúde mantém veto à vacinação de adolescentes sem comorbidades. Estados Unidos permitirão a entrada de viajantes do Brasil e de outros países. A farmacêutica americana Pfizer e o laboratório alemão BioNTech comprovaram a eficácia da vacina contra a Covid-19, desenvolvida pelas duas empresas, em crianças de 5 a 11 anos. Pesquisadores realizaram testes em crianças em idade escolar com uma dosagem mais fraca, com 1/3 da quantidade utilizada em maiores de 12 anos. Mesmo assim, as crianças de 5 a 11 anos desenvolveram níveis de anticorpos contra o coronavírus tão fortes quanto observado em adolescentes e adultos jovens. A aplicação em crianças foi considerada segura, com a ocorrência de poucos efeitos colaterais semelhantes aos dos adolescentes, como dores no braço, febre ou cansaço. As farmacêuticas vão submeter até o final do mês um pedido de autorização em caráter de emergência para a Agência Reguladora dos Estados Unidos, a FDA, para aplicação da vacina nessa faixa etária. Em seguida, as requisições serão feitas junto aos órgãos de controle sanitário da Europa e do Reino Unido. Vários países ocidentais ainda não vacinaram crianças com menos de 12 anos, enquanto aguardavam evidências sobre a dosagem certa e para saber se o imunizante pode de fato proporcionar proteção, mesmo sendo administrado em porções mais reduzidas. O Ministério da Saúde decidiu manter o veto à vacinação de adolescentes sem comorbidades. O veto que determina que adolescentes entre 12 e 17 anos não sejam imunizados contra a Covid-19 foi imposto na semana passada pelo ministro Marcelo Queiroga e continua em vigor mesmo após um relatório da pasta não ter apontado relação entre a vacina e o caso de uma jovem de 16 anos que morreu após ser imunizada. A decisão do ministro foi amplamente criticada por médicos e especialistas. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária afirmou que não há dados para justificar a suspensão das aplicações da vacina da Pfizer em adolescentes, mesmo em caso de haver doenças pré-existentes. O ministro, porém, defendeu o programa de vacinação ao afirmar que eventos adversos associados à vacina não devem ser motivos para suspender campanhas ou colocar em dúvida o benefício do uso dos imunizantes. Vários municípios, incluindo 20 capitais e o Distrito Federal, decidiram ignorar a orientação do Ministério e mantiveram a vacinação para os adolescentes. O governo dos Estados Unidos vai flexibilizar as regras para a entrada de viajantes estrangeiros que chegam de alguns países, inclusive do Brasil, a partir de novembro. As novas regras entram no lugar das restrições impostas devido à pandemia de Covid-19 desde março de 2020. Já fazem 18 meses que está vetada a entrada nos Estados Unidos de não-americanos que estiveram nos 14 dias anteriores em países como Brasil, Reino Unido, Irlanda, China, África do Sul e na União Europeia. A Casa Branca informou que todos os viajantes deverão apresentar prova de vacinação completa e um teste negativo para a Covid-19 feito nos 3 dias anteriores à viagem. Mas não haverá necessidade de fazer quarentena após a chegada ao país. Também foram anunciadas novas regras para cidadãos americanos que voltam de viagens ao exterior. Os não vacinados precisarão apresentar teste negativo realizado um dia antes da viagem e outro depois que chegarem em casa. O presidente Jair Bolsonaro discursará na Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York. Como é de praxe, cabe ao presidente do Brasil fazer o discurso de abertura da sessão de debates, seguido do presidente dos Estados Unidos. Na semana passada, Bolsonaro prometeu a seus apoiadores que vai expor o que chamou de verdades em seu pronunciamento e que vai tratar da realidade do Brasil e do que o país representa para o mundo, segundo sua própria visão. O presidente já antecipou que deve defender a tese do marco temporal para demarcações de terras indígenas, que está em julgamento no Supremo Tribunal Federal.
O marco, defendido por ruralistas e pelo governo federal, estabelece que os povos indígenas só teriam direito a reivindicar as terras já ocupadas por eles em outubro de 1988, quando foi promulgada a Constituição. Se não estivessem na terra, precisariam estar em disputa judicial ou em conflito comprovado pela área naquela data. O tema, se de fato vier à tona no discurso, pode gerar novos constrangimentos ao presidente, cujo governo é amplamente criticado pela fraca atuação na defesa do meio ambiente e por ignorar apelos internacionais para impor políticas de preservação. Em uma live na semana passada, Bolsonaro disse que um possível veto do STF ao marco temporal representaria, abre aspas, um perigo para a segurança alimentar do Brasil e do mundo, fecha aspas. Mais notícias você encontra no nosso site. Acesse dw.com/Brasil.